Vai. She call me loader, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a plane with Barracuda. I got my gun on, yeah, she know I'm Salve galera, beleza? Senpai na área, Senpai, tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês reagindo, né? Dessa vez ao Mnest, que vai explicar pra nós sobre a história do Silent Hill 4. Você que zerou comigo o Silent Hill 4, a gente sabe da história, né? Que o Henry, ele tá no apartamento dele, ele não consegue sair, daí ele entra no mundo paralelo, né? E vai descobrindo tudo que vai se passando, aí a Alien entra dentro disso também. E E aí os dois têm que sair vivos porque tem um serial killer chamado Walter que tá matando todo mundo, quer matar 21 pessoas pra poder fazer um ritual pra chamar o Samael pra poder reviver a mãe dele. E ele e a menina são a 20ª e 21ª pessoas. Daí no final eles têm que derrotar o Walter. E derrotam, graças a Deus, nós derrotamos. E os dois saem livres. Já deu spoiler do vídeo, mas bora assistir por um outro lado. O menininho explicando o Mnest. Dessa vez eu procurei os vídeos do Sandman, mas o Sandman, o YouTube, ele não tem esse vídeo do Silent Hill, não sei porquê. Não sei se deu conflito com o Mnest ou contra o YouTube, mas vamos com o Mnest, tá? Vou deixar o vídeo dele na descrição, tá? E bora lá. É só pra poder a gente ficar mais dentro da história, porque tem Silent Hill que a gente salva e não sabe nem a história direito, o que acontece, entendeu? Aí por isso e Silent Hill é uma série que não dá pra entender muita coisa, então nós temos que assistir pra ficar por dentro, entendeu? Pra entender tudo. Eu vou tirar a câmera. Não, a câmera não, né? Controle e deixar. Deixa eu jogar a câmera aqui pra baixo aqui. Que aí fica melhor, tá? Enredo com spoilers. Pera aí, vamos pegar uma bolachinha? Pera aí, deixa eu pegar uma bolachinha. Pera aí. Desculpa a demora. Silent Hill 4 The Room, o quarto game da série, game que muitos fãs acham o mais inferior da franquia, isso porque os 3 primeiros foram épicos, mas eu não achei o quarto game ruim, ele é ótimo, tem uma história macabra, só que ele foge um pouco do padrão Silent Hill. A diferença da história de Silent Hill 1, 2 e 3 para o 4 é que nos 3 primeiros você dificilmente entendia a história numa primeira jogada, e em muitos casos nem jogando 2 ou 3 vezes, realmente era complicado de se entender. No quarto game, tirando a relação do Walter Sullivan citado em Silent Hill 2 para o do 4, que eu vou explicar ao longo do vídeo para vocês, tirando isso, a história você já entende numa primeira jogada. A história é macabra, mas é contada de modo muito claro. Ela é contada em sua... Eu penso diferente. Eu gostei do 4 por causa disso, porque o 4 ele revela pra você o que é que a gente tem que fazer no jogo. A história realmente.
sua grande maioria pelos papéis que você encontra ao longo do jogo, e isso quer dizer que já no final do game você já tem toda a história no seu scrapbook. Bom pessoal, assim como eu fiz na trilogia inicial de Silent Hill, vou contar a história para vocês cronologicamente. Então vou começar contando a história que o jogo carrega antes de começar. Um dos personagens principais do game é o apartamento 302. Um casal que morava nesse apartamento tiveram um bebê e eles não podiam sustentar. Não fica claro o motivo deles não poderem sustentar o bebê, mas em um dia o casal discutiu, eles arrumaram suas coisas e no dia que a criança nasceu, eles a abandonaram no hospital e fugiram. A criança foi dada como abandonada e foi levada até um orfanato. Esse orfanato se chamava Hop House e ficava em Silent Hill. E se tratando de Silent Hill, você já pensa naquele culto a Samael e tal. É realmente nessa época. O orfanato, sendo comandado pelo culto a Samael, ensinava a essa criança muitas coisas, dentre elas os rituais e coisas malucas que eles acreditavam. Essa criança se chamava Walter Sullivan. Depois de um tempo, e sem motivo aparente, quando ele tinha 6 anos, os seguidores do culto levaram Walter para conhecer a sua mãe. Só que ao invés de procurarem a sua mãe verdadeira, levaram ele para o apartamento 302. E Walter cresceu com essa ideia na cabeça de que sua mãe era o apartamento. Ele sempre que podia ia visitar o apartamento, e ele acabou criando uma paixão muito grande pelo local, e isso depois de um tempo começou a incomodar os moradores do prédio. Claro, né, uma criança louca achando que o apartamento 302 era sua mãe. Em um determinado dia, o apartamento foi alugado e consequentemente o Walter não poderia ir visitar sua mãe. O Walter, depois de sair do orfanato, foi morar em Pleasant River, que é uma cidade vizinha de Silent Hill. Lá ele até chegou a estudar, mas a sua paixão por sua mãe falou mais alto. Com o conhecimento que ele adquiriu no orfanato sobre rituais e tal, ele decidiu fazer um ritual que se chamava Ritual da Assunção Sagrada, que de sagrado não tinha nada. Os detalhes sobre esse ritual eu encontrei no livro Lost Memories, publicado pela Konami, e também pelos documentos encontrados no jogo. Walter deveria matar 21 pessoas. As 10 primeiras, ele deveria arrancar o coração e poderia ser qualquer pessoa. Ele mesmo seria a 11ª vítima e depois teria mais 10 específicas. Estas 10 específicas seriam escolhidas de acordo com as suas características. Em ordem são vazio, trevas, tristeza, desespero, tentação, fonte, observação, caos, mãe e sabedoria. Aí você se pergunta qual o objetivo de Walter com esse ritual? Bem, o apartamento foi alugado e é claro que ele não deixaria ninguém alugar sua mãe. Então esse ritual serviria para levar o apartamento 302... Alugar sua mãe, né? Entendi isso no sentido pejorativo. ...para outro mundo. E um mundo que só seria dele e que ele teria poder absoluto. Assim os dois ficariam juntos. Um mundo que só serviria para levar o apartamento 302 para outro mundo. E um mundo que só seria dele e que ele teria poder absoluto. Assim os dois ficariam juntos para sempre. Walter começou assim que pôde. As 10 primeiras vítimas quase não se tem informação. O que eu posso destacar é a respeito da 7ª e a 8ª vítima, que são os irmãos Billy e Miriam Locane. E para quem viu o meu vídeo do Silent Hill 2 vai reconhecer esses nomes. Eles foram mortos a machadadas. Isso é comentado no segundo game, dentro do elevador do rádio show e também no jornal que você encontra. E isso, como eu falei no início do vídeo, é a única parte não me lembro mais onde é do jogo que é interpretativa. Mas vamos continuar com a explicação da história, que daqui a pouco eu separo um tempo para falar disso. Continuando, Walter marcava um número específico para cada vítima. Por exemplo, a 7ª vítima tinha uma marca no corpo escrito 07/21, a 8ª 08/21 e assim respectivamente. Devido a um erro de caligrafia, ele fazia a barra muito parecida com o número 1. Então, quando ele queria escrever 07/21, ele acabava escrevendo 07121. Essa marca serviria como uma espécie de contagem regressiva até a 21ª vítima. Vou falar aqui para você sobre todas as vítimas. A primeira vítima foi escolhido alguém que não conhecemos, chamado Jimmy Stone. Ele era sacerdote do culto e foi morto com um tiro na nuca na Wish House. A segunda foi um estudante chamado Bob Randolph, que foi estrangulado num acampamento na cidade de Pleasant River. A terceira foi outro estudante amigo de Bob, chamado Sam Martin,
que foi morto também por estrangulamento no acampamento. A quarta foi Steve Garland, dono de um pet shop, morto a tiros em serviço. A quinta vítima foi Rick Albert, gerente da loja Albert Sports. A sexta Nossa, os lugares que a gente passa no jogo é o esporte, pet shop. vítima foi George Rosten, também era sacerdote do culto. Ele foi morto no altar subterrâneo da Wish House com um cano de ferro. A sétima e oitava vítimas foram Billy e Miriam Locane, crianças mortas a machadadas em frente à própria casa. Cê é louco. A nona vítima foi William Gregory, dono de uma loja de relógios, que foi morto com uma chave de fenda. A décima vítima, para encerrar a primeira parte do ritual, foi Eric Walsh, balconista do bar que atravessamos em Silent Hill 4. Ele foi morto com um tiro no rosto. A 11ª vítima foi o próprio Walter Sullivan, e é aqui que tudo fica confuso. Com várias mortes sem explicações, é claro que a polícia não ficaria de mãos atadas. Logo eles conseguiram prender Walter e ele acabou se suicidando na prisão com uma colher no pescoço. O espírito de Walter foi para o mundo paralelo e o que ele fazia nesse mundo interferia no mundo real. Isso permitiu que Walter continuasse com o ritual sem problemas, já que no mundo paralelo ele poderia caçar o restante das vítimas sem nenhum obstáculo. Até uma certa parte no final do game, acreditávamos que o Walter tinha se suicidado na prisão, até uma parte que você encontra um documento de um cara que investigava o Walter, chamado Joseph. Nesse documento diz que ele acha que a polícia pegou o cara errado, porque ele diz ter visto o Walter no mundo real. Eu vou comentar sobre isso quando eu chegar nessa parte, mas eu acredito que o Walter tenha mesmo se suicidado na prisão. Continuando, o mundo paralelo é um mundo cheio de criaturas horríveis, e qualquer pessoa que fosse pega ficaria vagando para sempre como um fantasma. Agora eu vou explicar para vocês a relação de Walter Sullivan do segundo game e do quarto. Em Silent Hill 2, conhecemos um Walter que nasceu em Pleasant River. Ele tinha matado 2 crianças com um machado. Ele acabou sendo preso e se suicidou na prisão. James até chega a encontrar uma cova com seu nome, que estava junto com a de James, Angela e Eddie. Nossa. Que leva a crer que ele foi perseguido pelos poderes de Silent Hill. Mas é aí que está o problema. Aí você se pergunta por que Silent Hill criou uma cova com o nome de Walter se quem foi preso foi um inocente? Seria para ele pagar pelos 10 primeiros crimes? Bom pessoal, eu levantei várias possibilidades, não consegui achar nenhuma resposta concreta sobre a relação do Walter do segundo jogo e o Walter do quarto jogo. Eu disse que em muitos casos a história da franquia de Silent Hill era interpretativa, mas se caso alguém tiver outra explicação, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, continuando, o Walter teria agora que matar as pessoas específicas para concluir o ritual. E assim como eu falei das 10 primeiras, vou falar sobre as 10 últimas. Para a vítima de Void vazio, foi escolhido Peter Walls. Ele era um estudante que vivia no mundo das drogas. Foi morto espancado até a morte num quarto do hotel em Ashfield. Para a vítima de Darkness, Trevas, foi escolhida Sharon Blake. Ela era uma dona de casa e morreu afogada em um lago de Silent Hill. Para a vítima de Gloom, Tristeza, foi escolhido Toby Arebelt. Ele era outro sacerdote do culto. Ele morreu depois de cair de um penhasco. Para a vítima de Despair, Desespero, foi escolhido Joseph Schreiber, o jornalista que eu já citei. Que é aí entra a gente começa no jogo com o Joseph. Ele começou a se aprofundar na história de Walter, e como ele também morava no apartamento 302, coisas estranhas começaram a acontecer com ele e com o apartamento. Ele foi entrando em desespero, enchendo a casa de velas, até que ele descobriu que o corpo de Walter estava numa sala secreta, mas ele não conseguiu quebrar a parede e acabou sendo engolido pelo mundo paralelo. Para a vítima de Temptation, Tentação, foi escolhida Cynthia Velasquez. Foi morta com várias facadas na estação de metrô. Para a vítima de... Foi assim, tá. É a garota que a gente encontra no começo do jogo. Ela fica sozinha, foi a facadas. Source, fonte, Jasper Gain. Ele vivia indo até a Hope House sem nenhum motivo aparente. E foi queimado vivo por Walter junto com o orfanato. Para a vítima de What Fools Observação, foi escolhido Andrew De Salvo. Ele era zelador da torre circular, foi morto por afogamento na sala de tortura da torre. É, na prisão, o cara da prisão. Para a vítima de Caos, foi escolhido Richard Braintree. Esse eu não sei bem o motivo,
mas ele era vizinho de Henry e parecia ser um cara bem nervoso. Foi morto numa cadeira elétrica no apartamento em Ashfield Heights. O cara cai lá de cima no jogo. Para a vítima de Mother, que quer dizer mãe, foi escolhida Eileen Galvin, um motivo já meio óbvio. Além de ser mulher, ela foi uma das únicas pessoas que o Walter conheceu que o tratou bem. E por último, a vítima da sabedoria, foi escolhido o protagonista do jogo, Henry Townshend. Depois de um tempo você descobre que não é só sabedoria, é na verdade recebedor da sabedoria. Isso explica melhor o porquê de Henry ser o último. Isso porque foi dado a Henry a honra de receber informações e testemunhar todo o processo do ritual. Tal processo que é o próprio jogo, que começa agora. Como dito, o protagonista se chama Henry Townshend. Ele estava morando há 2 anos no apartamento 302, que ficava na cidade de Ashfield. Depois de um tempo no apartamento, certo dia ele acorda e a porta do seu apartamento estava cheia de cadeados, fazendo com que ele fique preso. Já havia se passado 5 dias e todas as noites ele tinha um pesadelo, que é onde o jogo começa. Todo o apartamento estava muito macabro. Henry começa a explorar o local e logo que ele chega na sala, alguns fantasmas começam a sair das paredes e ele desmaia. Henry acorda assustado e o apartamento estava normal, tinha sido somente um sonho. Ele começa a explorar o apartamento, ele tenta usar o telefone, mas não funcionava. Ele olha pela janela e vê uma mulher descendo até o metrô. Após isso ele sai do quarto e vai até a porta, que como eu já disse estava completamente trancada. Na porta estava escrito "Não saia, Walter". Ele olha pelo buraco da porta e vê Eileen Galvin. E é aqui que tem algo muito estranho, que eu encontrei meio que na sorte. Reparem que tem 15 manchas na parede, que se parecem com mãos. E isso faz referência às 15 vítimas que Walter já tinha matado, incluindo ele mesmo. Mas continuando, Henry escuta um barulho estranho vindo do banheiro e vai checar. Ele entra e tem um baita buraco na parede. Ele fica meio receoso, mas decide entrar. O buraco leva para a estação de trem, que fica próximo ao seu apartamento. Lá ele encontra com Cynthia, a vítima de Temptation. Ela começa a fazer perguntas a Henry e ele, meio confuso ainda, responde brevemente. Ela parece achar que tudo aquilo era um sonho. Cynthia fica jogando o charme para Henry, mas na verdade ela só queria ajuda para sair daquele lugar. Mulheres, né? Depois de um tempo, Cynthia começa a passar mal, ela entra no banheiro e depois de um tempo, Henry vai investigar e não encontra ninguém. Quem jogou essa parte viu que toda hora eles encontram e se desencontram. Você encontra de novo no trem, depois ela se perde. Depois de um tempo ela te chama falando que encontrou uma saída. Henry segue em frente e a encontra muito ferida. Nesse momento ela já tinha sido esfaqueada por Walter. Cynthia morre nos braços de Henry e em seu corpo estava escrito os números 16-1-21, que na verdade era 16/21. Esse erro de caligrafia eu já expliquei para vocês. Depois disso, Henry acorda em seu quarto, ele fica sem saber se aqueles acontecimentos eram reais ou se era somente um sonho. Ele anda um pouco e pega alguns documentos. Depois de um tempo, o rádio começa a transmitir a comunicação da polícia, dizendo que encontraram o corpo de Cynthia. Eles acham que se trata de um imitador ou seguidor de Walter, porque como eu já expliquei, para a polícia, Walter se suicidou na prisão. Continuando, nessa parte do metrô você encontra vários fantasmas. E quem são eles, Eminest? São fantasmas das outras vítimas de Walter, como a primeira, a segunda, a 12ª. Henry entra novamente no Tá explicando porque que a gente tem que encravar eles. buraco e vai parar na floresta de Silent Hill, que fica próximo ao orfanato. Lá ele encontra a vítima de Source, chamada Jasper Gay. Ele volta ao apartamento, que você pode fazer a qualquer momento no jogo, e checando o buraco na porta, Henry vê a Eileen e um cara. Eles conversam sobre o que estava acontecendo com esse apartamento, que ninguém dava sinal de vida. Henry começa a gritar e pedir ajuda, Esse cara deve ser o que entra depois do outro mundo e morre. mas ninguém o ouve. Isso porque o apartamento já estava entrando no mundo de Walter. E reparem que ao olhar pelo buraco da porta, mais uma mão estava manchada na parede. Henry volta para a floresta e encontra Jasper e um garoto. Jasper fala algumas loucuras e o garoto vai embora. Esse garoto na verdade era o Walter, e mais pra frente eu explico para vocês.
Depois de um tempo de exploração, resolvendo alguns puzzles e matando alguns inimigos, Henry encontra uma chave de uma casa, ele entra nela e dentro de um dos quartos dessa casa, Henry encontra Jasper pegando fogo e antes de morrer, ele fala algumas coisas estranhas, a porta se fecha, isso porque Henry tem que presenciar as mortes. Enquanto Jasper se contorcia de dor, ele mesmo escreve os números 17, 1, 21 no seu peito. Depois disso, Ele mesmo. Henry acorda novamente no seu quarto, a campainha toca, Henry olha pelo... É verdade o que esse gaguinho falou, o Jasper, foi o seguinte, ele tava, só corrigindo um pouco o Amnest, ele tava indo pra Silent Hill porque ele queria encontrar o pessoal do culto, e parece que ele meio que, dando a minha opinião, ele queria entrar no culto, tanto que a camisa dele tem um negócio representando o mal, tem o símbolo do capeta, e ele queria, e quando ele morre ele fala, me encontrei com Deus. Deus é o Samael, é o capeta. Ele queria fazer parte do... Na minha opinião, acho que ele queria fazer parte do culto. Lá do Silent Hill 1, 2, 3. Por isso que ele tava indo lá, entendeu? Pra isso. Deus uma rova. Nesse caso, tá amarrado, em nome de Jesus. pelo buraco da porta e vê o síndico chamando. Henry pede socorro, mas em vão, ninguém escuta ele. O síndico pega uma chave e tenta abrir a porta, mas não consegue. Ele fica confuso e diz ter ouvido um barulho estranho vindo do apartamento. Reparem que tem mais uma mão manchada na parede. Henry volta para o banheiro e reparem que o buraco estava um pouco maior. Ele parece ouvir vozes de crianças vindo do buraco. Henry entra e dessa vez ele vai parar numa prisão circular. Cadê? É nesse prédio onde eles prendiam as crianças que se negavam a seguir o culto local. Nesse local, os seguidores do culto torturavam essas crianças e em muitos casos até matavam. Caraca. No local, Henry encontra a vítima de Watfulness, observação Andrew de Salvo. Como eu já falei, ele era o zelador do prédio. Quando Henry o encontra, ele estava trancado em uma cela. Henry acha uma maneira de soltá-lo e quando Henry desce as escadas do local onde ele estava, ele encontra Andrew e Walter criança. O garoto vai embora e ele começa a falar algumas coisas sobre o Walter, de como ele era fanático pelo culto. Depois de resolver alguns puzzles, Henry encontra Andrew morto numa sala de tortura e em seu corpo foi marcado 18-1-21. Depois disso, mais uma vez, Henry volta para o apartamento. Ele acha alguns documentos e se você olhar pelo buraco na parede, vai encontrar mais uma mão manchada na parede. Henry volta até o banheiro e a banheira estava suja com muito sangue. Henry volta ao buraco e ele foi parar no prédio que ficava em frente ao seu apartamento. Nesse hotel, ele encontra a vítima de caos, Richard Bentry. Richard é um cara rude e ele Vizinho chato. comenta algo sobre um jornalista que viveu no apartamento 302 antes de Henry. O jornalista que eu já expliquei era o Joseph, e aqueles documentos que Henry encontra ao longo do jogo, debaixo da porta, era ele que escrevia. Henry volta para o apartamento e decide checar o buraco da porta. Ele vê Aileen e o síndico novamente. Ele comenta algo sobre um cordão umbilical e deixa um bilhete por debaixo da porta. Henry pega, mas estava manchado de sangue e não dava para ler. Henry vai até o banheiro e volta para o mundo paralelo. Depois de um tempo de exploração, vemos Richard conversando com o Walter pequeno. Nesse mundo paralelo, pessoal, o Walter ficou dividido em duas partes. Lembra que eu ia falar sobre isso? Então, uma parte adulta e agressiva, outra infantil e inocente. A parte adulta queria completar o ritual, a infantil queria somente estar junto de sua mãe. Continuando, Richard fala que o garoto se parece muito com o que se escondia lá um tempo atrás e pergunta ao garoto se ele sabia do que estava acontecendo. O garoto corre e Richard vai atrás dele. O protagonista do game resolve alguns puzzles e chega ao quarto 207, que era o apartamento de Richard. Isso é meio estranho porque no jogo fala que Richard era vizinho de Henry e não que morava no hotel em frente, mas enfim, ele encontra Richard morrendo numa cadeira elétrica e nele estava escrito 19-1-21. Antes de morrer, ele grita: aquilo não era uma criança, é o cara 11-1-21. Bom, como eu já expliquei pra vocês, a vítima 11-1-21 era o Walter. O que é tenso é que eu não sei como Richard sabia disso. Henry volta mais uma vez pra casa, ele olha pela janela e vê o Walter no prédio da frente. Ele estava apontando para o apartamento de Aileen, que agora era a próxima vítima.
Isso eu não vi, não. Henry volta para o banheiro e entra pela última vez no buraco. Nisso ele vai parar no prédio onde ficava o seu apartamento, o 302. Henry vê o Walter batendo na porta de Aileen, a vítima de número 20. Percebendo que ela era a próxima vítima, ele rapidamente tem que evitar. Depois de um tempo, ele encontra com o Walter na escada. Ele oferece a Henry uma boneca, o que não é recomendável pegar, porque vai atrair mais monstros e mais fantasmas. Henry chega até Ah, tá explicado. Ainda bem que eu não peguei. Então, esse boneco dele é igual o perfume que a gente pega no Silent Hill 3 que passa, né, que a gente ativa na menina lá. Na menina, na Heather. Quando ativa esse perfume, vem mais monstro atrás de você, mais fantasma. Vem o mundo cai em cima de vocês. Se pegasse esse boneco, ia ser a mesma coisa. apartamento do síndico. Lá eu desafiei quis pegar o perfume, aqui não. Lá ele encontra documentos que falam um pouco da história de Walter, além de encontrar alguns documentos de Joseph, mas nada além do que eu já expliquei para vocês. Depois de um tempo, Henry chega finalmente no quarto de Aileen, mas ela já tinha sido atacada e em seu corpo estava escrito 2121. Ele também encontra o garoto Walter na frente de Aileen. Ela o agradece por tê-la salvado. Henry volta para o seu quarto, pega alguns documentos e vê a ambulância saindo com o corpo de Aileen. Aí você se pergunta, ambulância? Sim, ela não tinha morrido. Depois disso, o buraco se fecha. Henry pega as placas que ele tinha achado na cena do crime de Cynthia, Jasper, Andrew e Richard e coloca na despensa e cria outro buraco. Esse novo buraco leva Henry para o hospital, onde Aileen estava. Só que não era um hospital normal, ele estava no mundo que Walter tinha criado. Depois de um tempo de exploração, Henry encontra com Aileen. Ela diz algo interessante, que quem tinha protegido ela do Walter tinha sido uma criança, que é o próprio Walter garoto. Depois disso, ele tenta fazer Aileen voltar para casa pelo mesmo buraco de onde ele veio, mas não dá certo e Henry volta para casa sozinho. No apartamento, ele encontra um documento de Joseph e nele diz: "Você também viu aquele outro mundo, ele é perigoso, ainda há esperança, continue descendo até a parte mais profunda dele." Depois disso, Henry consegue encontrar Aileen novamente. Ela não tinha conseguido voltar com Henry pelo buraco, porque o buraco só existe para Henry. Mas seguindo em frente, eles andam por vários locais que Henry já tinha ido, como a estação, a floresta, e é aqui que ficamos confusos sobre aquela história de Walter ter se suicidado ou não na prisão. Porque em um dos momentos que Henry estava na floresta, ele volta para o apartamento e encontra uma carta reveladora de Joseph, falando que ele acredita que o Walter não tinha sido pego pela polícia, que eles pegaram um cara errado. Continuando, enquanto você passa por esses locais, você além de encontrar com o Walter adulto querendo te matar, você também encontra as vítimas do local específico, mas como uma espécie de fantasma. Depois disso, eles passam pela prisão. Aqui Aí você tem que encravar eles. não acontece muita coisa, só que quando você volta pro apartamento, você encontra documentos de Joseph que contam mais sobre a história de Walter. Depois disso, eles chegam até o hotel. Nessa parte, quando Henry volta até o apartamento, ele já estava quase sendo consumido pelo outro mundo. No hotel, podemos ver uma cutscene onde mostra o garoto Walter e o Walter adulto conversando. E apesar de ser partes da mesma alma, eles não pareciam se conhecer. Walter adulto pega o garoto pelos braços e fala para eles irem ver a sua mamãe. Depois de explorar o local, eles chegam ao último nível do mundo paralelo, que era o quarto 302 de Joseph. Você o encontra de uma forma bem bizarra. Ele estava com a parte de cima do corpo preso no teto e não se sabe o porquê. Joseph se mostra muito importante na luta contra o Walter. É o Joseph, Ele fala sobre o Walter para Henry e comenta sobre o Crimson Tom. Além disso, ele fala que Aileen estava sendo tomada pelo mundo paralelo. O Crimson Tom é um ritual de reversão do ritual de Walter. Para fazer esse ritual, tem que se enterrar parte da carne da mãe dentro da carne do conjurador, que no caso é o próprio Walter. Depois disso, tem que perfurar o corpo do conjurador com as 8 lanças, que são a do Void, Darkness, Gloom, Despair, Temptation, Source, What Funes e Chaos. Feito isso, o conjurador voltará a ser humano novamente. Sobre isso você encontra no diário de Joseph. Depois disso, o Henry pega uma picareta chamada...
Ele vai voltar a ser humano, resumindo, então o Walter vai voltar pra vida real. Hope, que significa esperança, ele volta para o seu apartamento e quebra a parede falsa, que Joseph não tinha conseguido quebrar. Bom, depois de quebrar a parede falsa, ele encontra o verdadeiro corpo de Walter, e reparando bem, não conseguiu encontrar nenhuma marca de colher no pescoço, o que confirma a confusão no jogo. No corpo de Walter estavam as chaves para as correntes da porta, e finalmente Henry sai do quarto e... Tô gravando. Tá. Por enquanto o jogo não termina. Na verdade, quase tudo já estava no mundo paralelo. Depois de um tempo de exploração, Henry e Eileen encontram alguns corpos do Walter pendurados, e cada um carregando uma lembrança do pai de Walter. E é aí que percebemos que ele tinha um desgosto pelo seu pai. Henry entra no único apartamento que ele ainda não tinha entrado. Lá ele encontra o cordão umbilical de Walter. Esse É o apartamento do supervisor. cordão umbilical Do pai do James. é muito importante, porque é parte da carne da mãe para fazer o ritual de reversão. Quando o Henry vê o cordão, ele tem uns flashbacks e começa a ter uma forte dor de cabeça. Eileen decide procurar Walter e vai embora. Henry corre até seu apartamento e o corpo de Walter não estava mais lá. Debaixo de onde o corpo do Walter estava, tinha um buraco muito estranho, e Henry, sem mais opções, decide entrar. Ele chega a um lugar onde estão as 10 primeiras vítimas e depois ele encontra com Walter, que na verdade era o espírito dele. Ele também vê um monstro gigante, que é a forma verdadeira de Walter. Acredito que ele deve ter se transformado nessa coisa por causa do ritual. Ele encontra a Eileen também, só que ela estava andando em direção a uma máquina que iria matá-la. Então, correndo contra o tempo, ele corre e faz o ritual do Crimson Tomb. Ele enfia o cordão umbilical no corpo de Walter e depois as 8 lanças. O espírito de Walter volta a ser de carne e osso e Henry o mata definitivamente. Curtam aí o final Após 65 tiros no hard. bom do game. Chupa. Eileen? Let me in! Mom! Final da hora. Eileen. Um dia depois.
Thanks. Aw. Guess we'll have to find a new place to live, huh? É isso. Aos finais. Agora o final depende do que você fez ao longo do jogo. Tem o final 21 sacrifícios, Henry derrota o Walter, ele chega perto do corpo dele e sente uma forte dor de cabeça. Depois disso, o corpo de Walter desaparece. Na cena seguinte, mostra o garoto Walter, que estava sentado no sofá do apartamento 302. De repente, uma voz de uma mulher no rádio começa a falar uma notícia de que Aileen foi encontrada muito ferida e morreu no hospital. Além disso, um corpo completamente desfigurado foi encontrado no apartamento 302. Esse corpo era de Henry. Nesse final, Walter completou o ritual e vive no apartamento 302 no mundo paralelo. Tem o final Mãe. Henry consegue matar o Walter, mas não consegue salvar o apartamento. Depois disso, ele vai visitar Aileen no hospital. Na cena seguinte, mostra o apartamento completamente engolido pelo mundo paralelo. Tem o final Morte de Aileen. Henry consegue impedir o Walter salvando o apartamento, mas Aileen morre. Na cena seguinte, Henry acorda em seu apartamento e depois o rádio passa a notícia da morte de Aileen, que morreu no hospital. E por último, o final bom do jogo. Nesse final, Henry mata o Walter, salvando Aileen e o apartamento. E no dia seguinte, ele vai visitá-la no hospital. Blessedly, if I had died, I would have never felt so. É isso. Bom pessoal, então é isso. Vou deixar o vídeo dele na descrição aí sim. Mas, peraí. Tem uma curiosidade que eu queria saber as curiosidades. Nossa, tem até um vídeo falando do Silent Hill 4 e do 2. Aqui, ó, mais um vídeo aqui pra assistir. Opa, e aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês algumas curiosidades do Silent Hill 4, game que já apareceu aqui no canal na categoria Enredo com Spoilers, que pra quem não viu ainda, clica aí na thumbnail, e lembrando que algumas dessas curiosidades são interpretações minhas, e outras eu encontrei dando aquela pesquisada básica. Galera, vai rolar alguns spoilers, então eu peço que vocês vejam realmente o vídeo do Enredo com Spoilers do Silent Hill 4, vamos lá. No início do game, quando o apartamento 302 estava bizarro, tudo indica que você está controlando Joseph e não o Henry. Isso porque quando você vai checar a foto de Henry no quadro, aparece escrito que não se sabe quem é essa pessoa. Legal. Na parte do metrô você vai encontrar uma coisa bem bizarra, que parece uma cobra gigante. Uma minhoca. E ela está por todos os Minha minhoca. lados. Como em Silent Hill você não pode duvidar de nada, creio que isso faz referência ao cordão umbilical que ligava Walter à sua mãe, esse mesmo cordão umbilical que usamos para fazer o ritual do Crimson Tomb. Se você reparar bem em Jasper Game, aquele cara que você encontra na floresta, sua camiseta tem a foto do Samael, que cara louco, hein? É, com certeza. Depois que o zelador da torre circular morre e Henry volta pro apartamento, checando o buraco da porta aparece essa mensagem: melhor checar sua vizinha em breve. Isso é um presságio de que em breve a Aileen será a próxima vítima. Se você reparar bem, para cada vítima de Walter tem uma mão manchada na parede, e a cada vítima que Walter faz no jogo, uma nova mancha aparece. O síndico do prédio se chama Frank Sunderland. Ele é pai de James Sunderland, protagonista do segundo jogo. Você pode chegar a essa conclusão perto do final do jogo, quando o apartamento de Henry já está quase no mundo paralelo. Se você checar um dos quadros em cima do sofá, vai aparecer uma mensagem falando que alguns anos atrás, seu filho e sua nora se perderam em Silent Hill. E esse quadro foi um presente de Frank a Henry.
Nossa, O quadro foi atrás, seu filho e sua nora peraí. Essa foto do Sander no superintendente. Eu ouvi dizer que seu se filho perderam em Silent Hill. E e sua nora desapareceram em Silent Hill alguns anos atrás. esse quadro foi um presente de Frank a Henry. Resumindo, então, pra muitos o final verdadeiro do Silent Hill 2 é o Ian Walter, que ele se mata com sua esposa, o James. E eu fiz o final livre porque eu achei melhor. Ele saindo com a Laura viva e adotando ela. Falando em personagens de outros jogos, quando você entra no orfanato, antes da morte de Jasper, você encontra um documento perto do armário que cita Alessa. Nesse mesmo local, quando você volta com Aileen, ela pode ler uma das escrituras na pedra que cita Dahlia. Se a Aileen estiver normal, ela somente cita as 3 primeiras letras do nome dela. Agora, se ela estiver bem machucada, cita o nome todo. Here goes. October 16th. Some important people came today. One of them, it's cut off. I can't read anymore. No quarto Dahlia. 304, Dahlia. você pode encontrar uma escultura de 2 dálmatas. Você também pode encontrar essa escultura em Silent Hill 3 também. Seria mesmo um easter egg. Nossa. Em um dos quartos do hospital, você encontra um corpo desfigurado, e notem que tem uma certa semelhança com o Henry, e em um dos finais do game, que seria o final ruim, Walter completa o ritual e no apartamento passa a notícia no rádio que encontraram um corpo desfigurado, e que eles suspeitam que seja de Henry. Isso talvez possa ser um presságio do final ruim do jogo. Ainda no hospital, você pode notar que aqui tem um corpo por debaixo do lençol, e reparando bem se parece com a silhueta de Samael. Tá amarrado, em nome de Jesus. Depois que a Aileen é atacada por Walter e levada até o hospital, quando você volta para o apartamento e olha pelo buraco da parede, você vê o urso Rob olhando e apontando para você. Isso faz referência que agora Henry seria a próxima vítima. E notem que ele fica nessa posição somente nessa parte do jogo. Nas outras ele aparece normal. Negativo, pra mim ele apareceu todas as vezes assim, depois que ela foi raptada. Machucada. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixar o vídeo dele também na descrição. Aí tem vários vídeos ensinando, mas deixa eu ver. Finally, the third revelation. Something's gonna happen. That. Deixa eu ver se aqui dá pra ver alguma coisa. He said it too. Something big. Aí pra isso eu vou deixar um outro vídeo aqui, porque talvez... Bem, se eu achar... Cara, não, aí também não, né? Deixa eu ver a playlist do cara. Conexão com Silent Hill 2. Ah não, é muita coisa. Eu agradeço a Silent Hill Falhas, abençoe, mas vou ficar só por cima mesmo a história. O importante, galera, é que zeramos o jogo. Vencemos aí o Walter, que é o final bom e verdadeiro. Salvamos Eileen e já era. Ah, só vindo, esse personagem do 4, do Silent Hill 4, o Henry e Eileen aparecem no Dawn Power Homecoming? Eu acho que não. Vamos jogar pra saber, mas é isso. Obrigado por tudo e até uma próxima. Até o Dawn Power, que é meu favorito. E do Dawn Power e Homecoming vão ser os mais longos, Silent Hill. Vai beirar entre 20, 25 vídeos por aí, então se preparem. Bora lá, mas também vai ser roleplay. Roleplay. Valeu, nos abençoe.